Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo, eu quero aqui compartilhar duas experiências e eu ouvi aqui, né, um testemunho. Na verdade, eu quero compartilhar dois testemunhos e eu ouvi esses testemunhos não são meus, mas testemunhos fortes que eu ouvi lá na casa de oração. Esses testemunhos muito fortes, e eu já passei por essa experiência, né? E eu creio que tem endereço certo, amém? Então eu quero aqui compartilhar, antes de falar o testemunho, quero saber como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Muitas dificuldades que nós enfrentamos, sobretudo emocionais, bloqueios, situações, isso tem muito a ver, mas com uma dificuldade, uma adversidade que nós enfrentamos lá na infância. Lá na infância. Pode analisar, pedir ajuda ao Espírito Santo, porque Ele que sabe tudo. Mas analise e ore e peça ao Senhor para iluminar os olhos do entendimento, alguns bloqueios, alguns traumas, algumas dificuldades. Isso tem muito a ver com a infância. E você que é pai e mãe, que tem filhos pequenos ou adolescentes, muito cuidado com certas palavras, frases. Isso pode trazer muitas dificuldades. E eu tomei ciência de duas histórias. Duas histórias verídicas. Eu já tive situações na minha vida de cunho emocional que só foram tratadas quando eu descobri a raiz daquela adversidade, daquele desafio. E a raiz, irmãs e irmãos, estava lá atrás na infância. Bloqueios, medos, inseguranças, isso tudo veio da infância, né? Da infância. Mas eu não quero aqui falar sobre isso, eu vim aqui compartilhar essas duas experiências, né? Quem fala muito sobre esse tipo de assunto, e eu quero aqui falar sobre ele trata muito isso, o psiquiatra muito famoso, que é Augusto Cury. Ele é uma autoridade no assunto sobre essas questões do passado, infância. Ele é uma autoridade nesse assunto, né? Se eu não me engano, ele tem livros escritos sobre isso. E se você não acredita, ou se você não quiser, né? Eu vou citar aqui algo meu. Marca como que você descobriu e venceu. Através da consagração. E o próprio Espírito Santo foi me mostrando e revelando, Raquel, você é assim, você tem esse tipo de comportamento por conta lá da sua infância. E ele me levava lá atrás.
né? Para liberar, perdoar essas pessoas. Então, nós estamos em uma campanha de oração e essa oração ela vai se encerrar nos próximos dias. Na verdade, ela vai se encerrar amanhã. E ainda ontem e uns dias anteriores, eu ouvi um testemunho de um rapaz e ontem um testemunho de uma moça, de uma mulher. E o que me chamou a atenção nessas duas experiências, testemunhos fortes, foi a consagração dessas pessoas e como que elas romperam quando foram lá na raiz do que estava acontecendo. Então eu vou contar primeiro do rapaz, do homem. Ele é um homem, né? Um homem, servo de Deus. Aquele rapaz, aquele homem, ele tem uma chamada ministerial muito forte. Ele tem, né? E ele estava lendo, estava na compartilhação lá da palavra, irmãs e irmãos. E ele falou que ele tinha um problema sério com o trânsito. Olha só. Para você que é homem, isso acontece muito com meninos, meninas também, mas geralmente é homem, isso é do universo masculino. Às vezes o homem é de uma forma porque a mãe criou ele daquela forma, né? Às vezes a menina, a mulher é de uma forma porque ela foi criada daquela forma. Tem isso também, viu, irmãs? Por exemplo, eu não fui criada para ser do lar. Eu não fui doutrinada para ser do lar. Eu fui doutrinada com uma intenção de ir para o mercado de trabalho e desbravar o mercado de trabalho lá fora. Então, às vezes, e isso foi até algo que Deus precisou desconstruir na minha mente, na minha mentalidade. É algo que nós precisamos ter equilíbrio, viu? E cada caso é um caso. Então, ele estava contando que ele tinha um problema sério no trânsito, mas até aí eu tô ouvindo a história e tô achando que era uma coisa simples. E uma coisa muito interessante para você que está aí ouvindo, me ouvindo, você que conhece uma pessoa, deixa a pessoa dirigir, né? Eu não sei que mistério que acontece no volante, no carro, mas você quer conhecer uma pessoa, deixa a pessoa dirigir. Só você dá o carro para a pessoa e fica ali do lado só olhando. Ali você já vai ter um bom apanhado da personalidade, do temperamento daquela pessoa. Se é uma pessoa temperamental, se não. Eu não sei ainda, eu posso até estudar um pouco sobre isso, mas eu já reparei, viu, irmãs? Já detectei alguns pontos em pessoas e até em mim mesmo. Até em mim mesmo. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, né, uns tempos atrás. A pessoa, olha aí, Raquel, olha aí, tá querendo te passar. Eu, deixa passar, deixa passar. E esse rapaz, ele contando, esse homem, né, esse irmão contando,
Ele disse que ele tinha um problema sério no trânsito, que ele foi se consagrar, foi orar e Deus deu percepção dele mesmo que ele tinha um problema sério no trânsito. E ele contando, irmãs, que ele tinha um problema sério no trânsito. Aquele rapaz, ele tinha um problema sério no trânsito. E esse problema era, qual era o problema, a dificuldade? Ele não deixava ninguém passar na frente dele. E até aí, e trânsito, irmãos, precisamos ter muita cautela. E ele disse que ele não gostava de deixar, e ele não deixava ninguém, não é que ele não gostava, ele não deixava ninguém passar na frente dele no carro. Que ele não deixava, ele sempre tinha, ele não deixava. E ele estava compartilhando que o problema era tão difícil que ele teve que fazer terapia. Ele foi para terapia. Foi fazer terapia para saber de onde que vinha isso. Por que que ele era assim daquela forma? Que ele tinha uma dificuldade do porquê que ninguém podia passar na frente dele. E ele não deixava, ele... que ele não sabia por que que ele era assim. E isso trazia muitos transtornos para ele. Ele falou que o assunto era muito sério, que ele precisou fazer terapia. E ele disse que em consagração, oração, jejum, muita oração, ele disse que ele, na oração, Deus revelou para ele da onde que vinha isso, qual era a raiz. E ele foi e contou para o psicólogo, para a psicóloga lá, a pessoa que estava cuidando dele. Ele lembrou que quando ele era criança, né, que ele lembrou, o próprio Espírito Santo, ele lembra, viu, irmãs? Por isso a importância da oração, do jejum. A maioria de dificuldades que a gente encontra na nossa vida, isso veio de uma infância. Uma maternidade, uma paternidade mal exercida. E ali ele lembrou que quando ele era criança, né, a mãe dele falava para ele: deixa de ser bobo, ó. Não deixa ninguém passar na tua frente, ó. Não seja bobo na vida, ó. Não deixa ninguém te passar para trás, olha. Não deixa ninguém passar na tua frente. Não, você é bobo, senão eu vou te fazer de bobo. Não deixa ninguém passar na tua frente, ó. E não deixa ninguém te passar para trás, ó, irmãs. Ele compartilhando lá para nós, falando que o Espírito Santo trouxe ele criança, né, um menino. Essas frases estavam lá dentro. Marca, por que a gente deve orar, jejuar e pedir a Deus para trazer à memória um algo? Porque normalmente, irmãs, nós não lembramos. Não lembramos. Não lembramos. Isso está lá no subconsciente. E se eu não me engano, 95% de tudo que nós vivemos e vivenciamos e somos vem desses 95% que está lá mergulhado, quietinho lá. Só 5% que está fora,
que é do externo. Tudo o que manda é o subconsciente. A subconsciência está lá mergulhado quietinho. Por isso que quando você muda o seu subconsciente, quando você acessa, você muda a sua vida. E ali o Espírito Santo trouxe a memória. Quem faz isso é o Espírito Santo, viu, irmãs? Deus faz isso. Esses padrões de comportamento, padrões de pensamento, padrões de hábitos. Tá tudo lá mergulhado. Vai pesquisar nos livros que você vai ver, 95% do que nós somos está no subconsciente. E ali ele teve contato com isso, ele liberou o passado, conversou lá com a pessoa, e a pessoa também possivelmente, né, deva ter mexido com essa área. O psicólogo lá, a pessoa lá que estava fazendo a terapia lá com ele, que estava fazendo a terapia lá com a pessoa que estava cuidando dele, ele falou que ele melhorou muito. Melhorou em 80%. Então, às vezes, são alguns traumas, alguns bloqueios, algumas circunstâncias que vêm lá da infância. E um outro testemunho, que também é nessa área de direção, eu não sei se aqui tem alguém que está enfrentando situações assim. Eu não sei, irmãs, qual o mistério que tem aí com trânsito, com direção, com carro. Mas no carro revela muito do nosso caráter. E aquela moça, ela estava falando agora de uma irmã, né? Ela estava comentando que ela foi fazer as aulas, né, de direção e tal. E estava tendo dificuldades lá com o instrutor, com pessoas. Com o instrutor, com a pessoa que estava lá com ela. Estava enfrentando muita dificuldade lá, muita dificuldade com aquele instrutor. E tinha algo ali esquisito, a energia deles, né? Não fluía, não estava fluindo, irmãs. Não estava fluindo. E era assim, algo mecânico. Ela compartilhando, ela falando, irmãs, era algo assim mecânico. Mecânico. Ele mandava, eu fazia, ele mandava, eu fazia, mandava eu parar o carro, eu parava, ele mandava eu partir, eu partia. Ele mandava fazer, eu fazia, mas era tudo mecânico, o negócio não estava fluindo. E ali, irmãs, ela comentando que ela foi orar. Essa não precisou de terapia, mas ela foi orar. Ela foi orar. E nessa oração, irmãs, o Espírito Santo trouxe a memória dela de uma cena lá da infância, de um algo que havia acontecido, que estava gerando esse bloqueio dela com o instrutor. Ela estava dizendo que quando criança ela tinha dificuldade de ler e ela passava maior vergonha. A maior vergonha. Que as outras crianças liam e chegava na vez dela, ela não lia e ela bloqueava, ela não conseguia ler. Isso foi umas 3 ou 4 vezes e a professora chamou a mãe dela
relatou ali a situação. E ela disse que ela levou uma surra. Uma surra. E a mãe dela falou: você só vai sair daqui, fica aí no canto, você só vai sair daqui, só vai sair desse canto depois que você ler. E ela ali, né, sob pressão, sobre acuação, sei que ela leu, viu, irmãs? Ela teve que vencer aquilo, superar aquilo. E ela disse até que foi xingada pela mãe, de vários nomes, né? Muito difícil, viu, irmãs? E foi xingada ali pela mãe e tal, apanhou e ali, irmãs, ela teve que superar aquilo. Criancinha teve que superar. E leu. Deu certo lá e leu. Próxima aula lá ela leu enfim, à frente dos coleguinhas. E ela disse que essa situação que aconteceu na infância dela lá com a mãe, isso se repercutiu agora na aula lá da direção com esse instrutor. Ela disse que ela bloqueava, estava muito assim mecânico. E aí ela voltou lá, ela fez um curso que também ajudou muito, que tem a ver com terapia cristã. E ali, a partir daquele momento que ela teve contato com essa situação, ela liberou no mundo espiritual aquela cena. Perdoou a mãe, liberou, orou ao Senhor, falou com Deus. E ali, irmãs, lá naquela autoescola, o instrutor até mudou, ele sem saber de nada. Mas teve lá uma movimentação, algo lá na tal escola. Foi Deus que tirou também aquele instrutor. E ela venceu esse bloqueio, esse desafio. E mais outros testemunhos que ela compartilhou, e ali ela passou na prova, foi aprovada, já tem a carteira. Então, irmãs, muitas das situações que nós enfrentamos na nossa vida, se nós buscarmos a origem de bloqueios, de traumas, de situações. Uma vez eu fiz um curso, né? E lá aquela moça, né? Aquela mulher, dentre várias coisas que são tratadas nesse curso, aquela mulher, ela contando, né? Dizendo. E ela disse que ela tinha muita dificuldade na hora do mercado, ao fazer compras. Ela comprava muita comida. E o marido dela até brigava com ela, que era muita comida que ela comprava, muitos quilos de arroz, muitos quilos de feijões, né? Muitos quilos. E isso estava lá na infância, ela sabia que ela passou muita dificuldade nessa área. Então, irmãs, muitas das vezes essas situações estão lá nas gavetas da memória, lá no subconsciente. E Deus, ele tem o poder de nos trazer à memória coisas boas e coisas não tão boas para tratamento e liberar aquilo, para que aquilo não nos aprisione no tempo presente.
Se você concorda ou discorda, coloca aqui embaixo nos comentários dessa nossa conversa. Eu creio que tem endereço certo. Eu não te conheço, mas Deus te conhece. E se você veio parar aqui nesse conteúdo, eu creio que Deus quer tratar aí em uma área da sua vida. Deus abençoe. Fique na paz, Senhor.